Toda a amada Igreja, por paz do Senhor. Amém? Amém. Estamos cá para ouvir a palavra do Senhor e nada mais do que aquilo que Deus tem falado aos nossos corações ultimamente. Tudo aquilo que se passou até agora vem confirmar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração ao longo destas semanas em que o pastor Samuel, pela sua amizade que tem comigo há longos anos, me convidou para apresentar a mensagem de hoje. E sem eu saber o que ele ia dizer, o que ele ia pregar nas semanas anteriores, esta é uma mensagem que tem a sua continuidade naquilo que ele falou nas 2 semanas. Então, ele falou em nós estarmos firmes na liberdade em que Cristo nos libertou. E nós vamos ver alguns exemplos em que poderão nos ajudar a saber se nós estamos firmes, ou seja, se nós estamos na vontade de Deus ou se nós estamos na permissividade daquilo que Deus deixa que nós façamos. E vamos ver quais são os perigos, porque aquilo que Deus está a falar hoje, a mensagem que Deus globalmente está a falar hoje à Igreja, é aquela mensagem que está na Igreja de Laodiceia e que todos nós temos compreendido que é a mensagem dos últimos dias, o aviso, digamos assim, à navegação, porque nós dizemos que estamos num barco, que Cristo é o nosso comandante, Ele nos leva a bom porto. Então, Deus nos dá avisos à navegação, em que se nós estamos realmente a ir na direção certa. Uma das coisas que Deus mostrou nesta meditação foi uma coisa muito importante que eu não tinha pensado antes. A porta da salvação é uma porta que não está fechada, correto? E nós dizemos que todos têm acesso. Mas lembra-te uma coisa, tu podes entrar e tu podes sair. Tu podes entrar nessa porta, a qualquer momento tu podes sair. A decisão é tua. Ninguém te obriga a ficar lá. Verdade? Agora, porque isso é que nós temos que ficar firmes na liberdade em que Cristo nos libertou. Vamos ver alguns exemplos. Eu vou usar o texto de Jonas como base. Nós vamos ver alguns exemplos, irmãos, para nós pensarmos. Vamos ler o texto de Jonas. Toda a gente conhece a história de Jonas. Eu lembro algumas mensagens já aqui apresentadas sobre Jonas. Eu não vou dissecar muito sobre Jonas. Nós só vamos ver alguns pormenores que é muito importante na nossa vida. Só para aqueles que não conhecem a história de Jonas, nós vamos ler rapidamente até o final do capítulo 2 e vamos tentar reunir o tempo para que nós possamos poder realmente apresentar esta ideia, que é uma ideia muito importante para cada um de nós. Nós acabamos de cantar Ora vem Senhor Jesus. Deixa-me fazer esta pergunta. Tu queres mesmo que Cristo venha? Tu queres mesmo? É porque eu vejo muitas pessoas que fazem anos, que estão velhos, estão com bengalas e dizem, que eu esteja cá mais um ano. Irmãos, eu não conheço o céu, mas eu tenho saudades do céu. Eu quando começo a pensar naquilo que é a descrição do céu, eu digo, Deus, não me deixes ficar aqui muito tempo, porque eu não quero ficar aqui muito tempo, eu quero tirar bilhete, eu quero andar daqui para fora. Este mundo não interessa. Este mundo interessa para quem? Amém. Para quem é que interessa este mundo? Para o ímpio. Mais nada. O céu é um lindo lugar. O céu é maravilhoso. Agora, tu crês nisso? Amém. Sabes, muitos daqueles que seguiram Jesus, a uma certa determinada altura, disseram assim, Senhor, nós não queremos nada contigo. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom fazer milagres em teu nome, foi muito bom fazer isto, mas agora nós não queremos estar aqui, nós queremos ir à nossa vida. Porque eles não acreditavam em Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua milícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e, descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu dentro dele para ir com eles para Tarsis diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio,
para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre de navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio este grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram-no ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, nas entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfaleci em mim, a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém? Esta é a passagem que nós vamos usar. Mas eu gostaria de fazer lembrar uma coisa. Antes de nós percebermos isto e aquilo que Deus tem para nós. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos um encontro real com Ele e nascemos de novo, nós adquirimos uma nova identidade, e essa nova identidade dá-nos a entrada no reino dos céus. Porque Jesus Cristo, quando pregou, a primeira mensagem que Ele pregou, Ele disse: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O reino de Deus tinha chegado à terra através de Jesus Cristo. Ele tinha vindo trazido. O reino dos céus é representado pela igreja, todos nós sabemos isto, e então Deus deixou-nos a constituição do reino dos céus nas nossas mãos. Eu quero apresentar aos irmãos, a quem não conhece, esta é a Constituição do Reino dos Céus. Eu não tenho aqui o meu livro da Constituição da República Portuguesa, e ela tem todas as leis que regem o Reino de Portugal. Esta é a lei que rege o Reino dos Céus. Não sei se os irmãos já alguma vez pensaram nisso, mas esta é a lei que fala em todos os aspectos da nossa vida que nós temos que ter em relação ao Reino dos Céus. Qual é o problema? O problema é nós não obedecermos àquilo que é a Constituição do Reino dos Céus, à Palavra de Deus. Nós julgamos que isto é um mero livro, nós pensamos que isto é um livro que foi escrito por homens, isto não tem nada de lá. Mas a verdade é que não é. Os nossos missionários, quando vêm para cá, ou os estrangeiros, quando vêm para o nosso país, eles não se podem reger pelo regime da Constituição do reino onde eles estavam, seja a América, seja o Brasil, seja Angola, seja Moçambique. A mesma coisa é aquele que diz: eu quero entrar no reino dos céus, tenho uma identidade. Identifica essa identidade com Jesus Cristo, porque o Espírito Santo põe em nós o selo em nós. Nós ouvimos isto aqui nas semanas anteriores.
Até aí tudo bem, mas quando nós estamos na vontade de Deus, está tudo bem. Deixa-me ressalvar aqui uma coisa. Quando tu estás na vontade de Deus, pode vir a ti provações e vem. Mas isto é outra coisa que eu não quero falar agora aqui. Eu quero falar de outra parte. E quero mostrar outra parte que isto daria... Nós estaríamos aqui todo o dia a falar e os irmãos têm fome e querem ir almoçar. Então, deixa-me dizer, se esta parte está toda correta, toda a gente compreende isso. Tu vais para o trabalho, se tu fazes as coisas corretas, não tens problemas, não tens nenhum processo disciplinar sobre a tua cabeça. Se tu não fizeres, podes ter problemas na tua empresa, onde quer que tu estejas. O pastor falou aqui na quebra de regras, não é? E Paulo fala que nós não temos que ter autoridade, porque a autoridade foi posta para aqueles que infringem as leis. Verdade? Então qual é o problema? O problema aqui é que havia um homem, que se chama Jonas, que a partir de uma determinada altura, um profeta, tinha uma missão que Deus lhe tinha dado, e disse, ó Deus, tem paciência, mas eu não vou agora para Nínive. Tu sabes que aquela cidade mata tudo e todos, esfola. Eles faziam as coisas mais terríveis naquela altura aos povos que conquistavam. Eram terríveis os habitantes de Nínive. É que são muitos quilómetros, ele tinha que ir para o norte, lá para a beira do rio Eufrates, e não, eu vou para o outro lado. Desculpa, mas eu não vou. Eu decido ir para Tarsis. Sentido contrário. Então, como ele tinha que ir de barco, ele compra a passagem, mete-se no barco, e o mais curioso é que ele mete-se no barco e começa a dormir, descansadinho da vida, não se passa nada, não é nada comigo. Não sei se já dormiram num barco em tempestade. Eu já dormi e não era uma tempestade pouca, era uma tempestade com cerca de 20 metros de altura que tinha as ondas. Mas eu estava a dormir, eu só acordei porque quase caí abaixo da cama quando uma onda bateu no lado lateral da cama, no barco, e eu quase caí abaixo. Eu fui ver o que é que se passava e então vi aquela tempestade no Golfo da Biscaia, que toda a gente conhece, onde há muitos naufrágios. Mas era um navio de guerra, e o navio de guerra tem uma particularidade que é muito seguro na guerra. Não é com qualquer coisa que ele vai. Não tive medo, naquela altura não temos medo de nada, com 20 e poucos anos, nós não temos medo de nada. Realmente não temos. Eu pensei que havia assim um susto, mas nós não temos medo de nada. E o Jonas está ali a dormir, olha, eu vou dormir, eu não quero saber, eu vou dormir. E páginas tantas vem uma tempestade, nós vemos, tudo bem, até aqui tudo bem. Mas Jonas estava a dormir. Mas eu quero te chamar a atenção aqui uma coisa para ti. É que quando nós estamos fora da vontade de Deus, Deus permite que tu faças aquilo que tu queres fazer. Deus permitiu que Jonas, eu podia pôr a mão, podia dizer a Jonas, podia pegar nas orelhas de Jonas, tu vais para ali e vais mesmo a Nínive. Deus tinha este poder, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem esse poder? Então nós concordamos com isso. Agora, desde o início Deus deu ao homem o que? A liberdade? A liberdade de escolha. E Deus permite que tu faças as coisas que são contrárias à sua vontade. Quer que tu sejas um profeta, quer que tu sejas um pastor, quer que tu sejas um ministro do louvor, quer que tu sejas qualquer coisa que tu estejas a fazer no reino de Deus. Porque no reino de Deus há trabalho para toda a gente. Deus te chamou para que tu sejas um trabalhador, e nós temos uma parábola que fala nisso, um trabalhador do seu reino. Não importa aquilo que tu fazes. O que importa é que tu estejas na vontade e na direção de Deus. O problema é quando nós não estamos. O problema é que nós não buscamos esta direção de Deus e não ficamos firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Então o que é que acontece? Vem a tempestade. Deus permite que a tempestade venha, ou até Ele mesmo manda a tempestade. Mas tu não notas nada, tu estás a dormir. A tempestade veio sobre os outros. Os outros é que estiveram com a tempestade. E tu dizes, não, eu estou bem. Não é nada comigo. Até que alguém vai e acorda, ou vem uma mensagem do Senhor e te acorda, e te mostra a verdade, mas tu, muitas vezes, continuas na tua. O que é que aconteceu com Jonas? O mestre daquele navio ficou admirado. Estás a dormir com esta tempestade? Ora, o teu Deus, onde é que tu és?
E Jonas não teve medo, receio de dizer quem ele era e a quem ele servia. Muitas vezes nós tentamos esconder, para tentar esconder a nossa desobediência de Deus, mas ele não. Ele disse, não, eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus vivo que fez o céu e a terra, eu estou cá. E quando lançaram sortes e caiu sobre ele, e ele, nós dizemos, caiu a ficha, não é? Veio aquela coisa à vida dele e ele disse, eu sou o culpado. Eu sou o culpado de isto que está a acontecer. Então o que é que vamos fazer aqui? Estamos no meio do mar, ondas? Só tem um assunto. É vocês não saem do mar. O que é que eu vejo aqui, irmãos? Pormenor. Jonas se arrependeu naquela hora. Porque ele, se não tivesse se arrependido, ele não tinha dito lançai-me ao mar. Ele tinha tentado, com os marinheiros, tentado salvar aquela carga, aquele navio, tentar chegar a bom porto. Mas eu quero dizer uma coisa, não adianta. Quando Cristo veio pregar, ele disse, arrependei-vos, convertei-vos, seja o que for. Porque sem arrependimento não há perdão e sem perdão não há salvação. E se tu não te arrependeres, se tu estiveres em desobediência ao teu Deus, todos aqueles que são os teus queridos ou aqueles a quem tu estás no meio são envolvidos numa tempestade que não têm que estar. E nós não pensamos nisto. Quando, seja ele quem for, no seio do teu lar, esteja em desobediência ao Deus, pode vir uma tempestade que não tem nada a ver contigo, tem a ver com outra pessoa, mas se tu não identificares isso e não houver arrependimento, a tempestade não vai embora assim com tanta facilidade. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, ou onde quer que esteja. Porque quando um filho de Deus está em desobediência, Deus vai fazer tudo para que ele volte ao arrependimento e volte à presença de Deus. Agora, Jonas fez isso. Eu estava a pensar nesta passagem e disse, Jonas foi o primeiro homem no mundo a andar de submarino. Não é? Ele andou de submarino, ele entrou dentro do peixe 3 dias lá dentro. Ele disse, eu desci aos ferrolhos da terra. Ele deve ter andado a profundidades boas. Embora o peixe parece ficar acima de respirar, mas nós sabemos, se for um peixe como uma baleia, ele vai a profundidades boas. O primeiro homem a andar de submarino foi Jonas, experimentou isso. Deus deu-lhe essa possibilidade. Vejam isto. Por causa da desobediência dele. Não deve ter sido boa porque está dentro de um peixe, no estômago de um peixe. Com aquelas algas, aquele cheiro, todas aquelas coisas, não deve ser uma boa experiência. Mas pronto, Jonas, e porque Jonas se arrependeu, reparem no pormenor, logo que Jonas foi colocado na água, ele não só deu testemunho do seu Deus e aqueles homens começaram a louvar a Deus, mas a tempestade parou. E Deus mandou uma segunda oportunidade para Jonas, porque ele se arrependeu. Deus deu uma segunda oportunidade para Jonas porque ele se arrependeu. Ele teve de pagar o preço e o preço não foi propriamente pouco. Não foi baixo, mas arrependeu-se. Vejamos outra situação. Esta é a situação de Jonas que eu trouxe aqui para a primeira instância e eu tenho que ser rápido, senão é outra situação. Lembram-se da primeira cidade que Israel conquistou quando ia em direção à Terra Prometida? Qual foi a primeira cidade que eles conquistaram? Jericó foi a primeira cidade que eles conquistaram. Deus deu uma ordem a Josué. Qual foi a ordem que eles deram? Que Deus deu a Josué? A cidade é anátema. O que é que isto quer dizer? Todo o despojo da cidade pertencia a Deus. Ninguém podia pegar, tirar nada para si. Para não amaldiçoar não só a sua vida, mas o povo. O que é que aconteceu? Houve uma família que pegou naquilo que não devia. Isso não tem importância. O que é que aconteceu de seguida? Na conquista de Ai,
foram derrotados. Porquê? O Senhor diz lá, os irmãos podem ler a história em Josué, os primeiros capítulos, salvo erro, capítulo 4 ou 5 está lá escrito. Podem ver toda esta história. A conquista de Jericó e porque é que eles não conquistaram a segunda cidade logo de seguida. Em primeiro lugar, há falhas na direção, não vamos puxar isso agora aqui, mas vamos puxar a desobediência de uma família que envolveu toda uma nação. Era uma nação que estava ali. Era a nação de Israel que estava a entrar na terra prometida. Aquela família. Porquê é que aquela família foi destruída? Porque quando Josué vem aos pés do Senhor e o Senhor diz: por que estás falando assim? Há anátema no meio do povo. Tira o anátema. Tira primeiro o anátema. E depois vem falar comigo. E eles fizeram isso. Aquela família, porquê é que não foi poupada? Porque não se arrependeu. Arrependeu-se? Não, irmão. O que é que aquela família fez? Tentou esconder ao máximo até que foram tiradas pelas tribos. Das tribos foram tiradas por cabeça de família e encontraram a família de Acá. O que é que aconteceu? O Senhor disse destruir. Para exemplo, destruir. E destruíram aquela família. Não destruíram só o que tinha tirado, destruíram a família. Os irmãos estão a ver os perigos que nós enfrentamos quando nós não estamos vivendo uma vida na direção de Deus e nós andamos. Deus permitiu que aquele homem tirasse aquilo. Mais uma vez, a vida de Saúl. Deus deu ordens a Saúl. Saúl faz desta forma. Ele diz: mas Senhor, eu fiz assim porque os homens queriam. Não importa aquilo que os outros querem, não importa aquilo que tu queres, importa que tu obedeças simplesmente àquilo que Deus te manda fazer. Saúl desobedeceu uma vez, duas vezes, à terceira, Deus disse: tirado de ti o reino é dado ao teu próximo. Porquê? Porque Saúl não se arrependeu. Verdadeiramente, se os irmãos lerem lá em 1 Samuel, logo nos primeiros capítulos, esta conversa com Saúl, vocês veem Saúl dirigindo-se ao profeta, a Samuel, e diz: ora ao teu Deus. Ele não disse: vamos orar ao nosso Deus, ao meu Deus. Não, vamos orar ora ao teu Deus por mim. A oração de arrependimento não é uma oração que eu possa fazer por ti, ou que o pastor possa fazer por ti, ou o teu marido possa fazer por ti, ou a tua esposa possa fazer por ti. É uma oração que tu tens que fazer em sinceridade do teu coração, para que verdadeiramente tu recebas o perdão de Deus. Seja em que situação tu estiveres. Porque então eu teria que rasgar, tirar algumas páginas da Bíblia se isto não fosse verdade. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos isto de Deus. Agora, nós temos outros exemplos. Davi pecou. E o que é que ele fez? Arrependeu-se. De verdade. Ele era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia mesmo. Ele chegava perto do Senhor e disse: Senhor, tu podes me tirar tudo. Tira o reino. Tudo o que eu tenho tu podes tirar, menos a tua presença. Nós vemos isto no Salmo 51. Tira tudo, Senhor. Podes tirar tudo. E Deus tirou algumas coisas. Porque o pecado tem consequências. Mas a vida de Davi e a sua salvação não foram postas em causa. Nós às vezes até podemos compreender mal. Judas compreendeu mal aquilo que Cristo veio fazer à terra. Por isso ele, na sua má compreensão e na sua tentativa de forçar Jesus a fazer aquilo que Cristo não tinha vindo, não para o que tinha vindo, e ele traz Jesus e quer forçar Jesus, porque ele quer forçar Jesus a se mostrar como Filho de Deus. E ele sabia que Jesus tinha o poder para derrotar todo o exército romano. Ele queria que Cristo fizesse isso. Queria forçar Jesus a fazer isso. Mas depois não se arrependeu para a salvação.
ele achou que era melhor pôr uma corda no pescoço. O grande exemplo que eu vejo nisto tudo, irmãos, o grande exemplo que eu vejo naquilo que é verdadeiramente o nosso aviso, é que quando nós saímos da vontade de Deus, há sempre alguém envolvido. Vejam em todas estas situações que eu apresentei. A família da Cá foi envolvida, a família de Jonas não tinha família, nós não conhecemos se tinha família, mas aqueles que estavam lá com ele foram envolvidos. A família de Saúl, a família de Acá, toda a nação de Israel, a família de Davi foi envolvida. Mas quando Pedro se arrependeu, ele arrependeu-se mesmo. Quando Paulo se arrependeu, arrependeu-se mesmo. E o grande exemplo, como eu estava a dizer, que nós temos na palavra de Deus, é o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus que está muito bem descrito toda esta situação no livro de Hebreus. Há muitas coisas escritas, irmãos, nós podíamos trazer muitas passagens nas cartas de Paulo, nos Evangelhos, no próprio Antigo Testamento, na Velha Aliança. Mas o livro de Hebreus, ele nos diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Alguém é masoquista aqui? Alguém gosta de sofrer? Nós temos aqui algumas enfermeiras que acho que elas podem testemunhar que a pior coisa que o homem pode ter é o sofrimento. Verdade? O homem não gosta. Quem gosta de sofrer? Alguém gosta quando nos dá a unha do pé, está aí cravada. Mas Cristo disse, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele é causa de salvação Aleluia. Para todos aqueles que lhe obedecem. O livro de Hebreus, se vocês lerem, ele mostra o caminho que tu possas estar a fazer em obediência ou possas estar a fazer contrário para sair da porta novamente. Tu podes ver a estrada como tendo algumas rotundas, em que chegas à rotunda, tens que seguir em frente, mas por qualquer motivo tu circundas a rotunda e voltas outra vez para trás. Mas enquanto estás na rotunda, tu ainda tens tempo de te arrepender e voltar outra vez ao sentido que tu ias. Às vezes nós nos enganamos. Afinal era por aqui, nós damos uma volta à rotunda toda e vamos no sentido. Às vezes podemos nos enganar. Às vezes nós temos falhas. Nós não somos imunes de falhas, de erros, de pecado. Mas é uma coisa que nós não podemos ter quando nos apresentarmos na presença de Deus. E não podemos ter as nossas vestes manchadas com nada. Elas têm que estar limpas, finíssimas, mais alvas do que a neve. E se não acreditas nisso, peguem Apocalipse 19 e lê o que está escrito. E vais ver exatamente o que está escrito isso. As vestes têm que estar, que nós dizemos, impecáveis. Não basta só dizer, Maranata, ela vem o Senhor Jesus. Não basta só dizer, eu quero o céu. Não basta só dizer isso. O céu é possível para todos nós. O céu é possível para ti. A vida eterna é possível para ti. Mas será que nós acreditamos verdadeiramente no céu, na vida eterna? Será que nós estamos hoje andando
caminhando na vontade de Deus, fazendo a sua vontade, a sua direção, naquilo que Ele quer? Será que nós temos a coragem? Às vezes nós não precisamos de perguntar ao Senhor: Senhor, esta é a tua vontade? Há coisas que estão escritas na vontade dEle. Eu não vou perguntar todos os dias de manhã: Senhor, é a tua vontade que eu vá trabalhar? Isso não faz sentido. Não é isso que nós estamos a falar. Eu não tenho que perguntar ao Senhor: Senhor, hoje é dia de culto, eu vou à igreja ou não vou à igreja? Não é isso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar em trabalho específico que Deus te chamou para tu fazeres no reino de Deus. Nós não estamos a falar no teu dia a dia. Nós estamos a falar que tu tens lutas e tens provas, mas que tu precisas ser obediente ao teu Deus. Se é que tu compreendes. O que é que o Daniel? O que é que o Daniel disse aqui no princípio? Qual foi a frase que ele disse? Já não se lembra? Mas só quando tu compreendes Deus no seu completo e Ele estiver em ti, é que tu vais poder. Lê, faz favor. Eu só entenderei que Deus é tudo o que eu preciso quando Deus for tudo o que eu tenho. Nós estamos a terminar. Jesus Cristo é a revelação de Jesus, não é a minha revelação. O livro do Apocalipse, não sei se vocês já repararam, é a revelação de Jesus Cristo ao seu amigo João, ao seu discípulo João, ao seu servo João. Foi Jesus Cristo que fez esta revelação. Não foi homem algum. Foi revelação direta de Jesus Cristo na ilha de Patmos a João, o evangelista. E ele diz assim no verso 19 do capítulo 3: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus Cristo está à porta daquele que desobedece, daquele que não anda na sua vontade, porque esta Escritura é uma carta à igreja. Se é a igreja, é para ti e é para mim, não é para aquele que está lá fora, como muitas vezes tem sido pregado. Pode ser pregado nesse contexto? Pode. Mas nós temos que perceber que este texto foi anunciado por uma igreja que estava fora da vontade de Deus, que não caminhava na vontade de Deus, e que é uma igreja, a única igreja das cartas do Apocalipse em que Jesus Cristo não faz elogio nenhum. A igreja dos últimos dias não tem elogio do nosso Deus. Porquê? Porque diz o Espírito às igrejas que nos últimos dias muitos apostarão da fé, haverão tempos trabalhosos e muitos se desviarão do caminho, porque não creem verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor. Este é o problema. Todos reconhecem. Eu falo com pastores, com pessoas responsáveis, e todos nós reconhecemos, irmãos, déficit do trabalho do Espírito Santo na vida da igreja. Porquê? Porque a igreja tem a Constituição no reino de Deus, mas não a cumpre. Só isso. Não tem mais nada. Porquê é que cumpriu no tempo da primeira igreja? Porquê é que o Espírito Santo tinha liberdade? E hoje não tem. Somos nós que tiramos a liberdade ao Espírito. Somos nós, igreja, própria igreja, que tira essa liberdade ao Espírito. Limita isso. Porque Deus não faz aquilo que tu não queres que faça. Desculpa, mas como é que a gente pode limitar a Deus? Não estou a perceber. Limita a Deus precisamente por aquilo que nós fazemos. Tu fazes aquilo que está no teu coração, aquilo que é a tua vontade, não fazes aquilo que é a direção de Deus. Deus quer trabalhar na tua vida, mas tu não permites. Então tu limitas Deus, porque Deus não vai contra a tua vontade.
Deus é, nós dizemos muitas vezes na gíria, é um gentleman. Deus não força ninguém à salvação, nem força ninguém a andar na sua vontade. Esta é a limitação que nós fazemos. Entendes? Nós fazemos pela nossa própria ação. Não é que Deus seja limitado. Deus não é limitado. Deus não é limitado. Nós fazemos por causa do nosso pecado. Nós fazemos por causa da nossa desobediência. Deus não é limitado. Mas a nossa desobediência limita a ação do Espírito Santo. Por isso é que nós somos livres e devemos ficar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou para a obediência. A coisa que mais Paulo escreveu, a coisa que Pedro mais escreveu, a coisa que Jesus Cristo mais enfatizou foi a nossa obediência àquilo que é a sua vontade. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que se nós tivéssemos oportunidades agora, muitos se levantariam e podiam afirmar isto, com experiências da sua própria vida. Foi aqui apresentado há uns tempos atrás numa mensagem a vida missionária de Paulo. E nós encontramos na vida missionária de Paulo uma obediência ao Senhor. Há uma passagem em que diz que Paulo chega a um determinado lugar na sua viagem que ele vai fazer para Jerusalém, levando as ofertas e tudo mais, e alguém diz assim: Paulo, eu vou parafrasear, Paulo, tu vais sofrer prisões, tu vais ser maltratado, tu vais levar porrada em Jerusalém, tu vais lá na mesma. Ele diz: vocês não me ponham mais nervoso que eu estou, não é? E eu tenho que ir porque essa é a vontade do Senhor. Eu vou levar porrada, glória a Deus. Eu vou ser preso, glória a Deus. Mas eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Nós não somos masoquistas, mas por vezes isto pode acontecer na tua vida e na minha vida. E o livramento vem e as coisas vêm por causa da nossa obediência. Paulo fala ao seu companheiro de luta e filho espiritual Timóteo: olha, eu ainda não alcancei, mas eu tudo faço em obediência para alcançar. Porque Paulo tinha a firme consciência de que a porta não estava aberta. A porta só se fecha para ti quando tu sais deste corpo, desta carcaça velha, e o teu espírito e a tua alma só vêm para Deus e se vão encontrar com o teu Deus. Aí tudo fica. Porque ele diz: lá não haverá mais pecado, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais engano, lá não haverá mais desobediência. Então aí nós vamos. E quando nós estamos em obediência, nós então cantemos com todo o vigor: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Eu espero que todos nós percebamos que isto é um aviso na oração, porque todos nós temos a consciência de que nós estamos a passar dias difíceis. Os dias que estão profetizados na Palavra de Deus para os nossos dias, nós estamos a passar. Eu só vou dar esta informação e vou terminar com esta informação. Para os irmãos perceberem, na revista Fóruns, acho que é uma revista conceituada, eu ouvi alguém falar dela, e estava falando, e isso depois foi confirmado, que a Terra está a girar mais depressa. A Terra está a girar, os cientistas estão a medir a velocidade da Terra. A publicação de julho deste ano. Estas medições foram feitas em julho deste ano. A ver, nós temos a sensação que o tempo está a caminhar, está a fugir debaixo dos pés. Os cientistas estão a medir, são uns segundos do Sol, uns décimos de segundo, umas coisas assim. Mas eles verificaram que a Terra está a andar mais depressa. Isto era impensável. Nós estamos vivendo verdadeiramente tempos, irmãos, que se tu não estiveres firme na liberdade com que Cristo te libertou, cheio do Espírito Santo, eu quero te dizer que tu não vais aguentar. Com toda a verdade do meu coração,
com toda a verdade no meu coração, eu quero dizer. Nem tu, nem eu, se nós estivermos verdadeiramente na presença do Senhor, buscando ao Senhor, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, como Paulo diz aos Efésios, e tomando toda a armadura, vai ser difícil. E Paulo diz, muitos apostatarão da fé. Agora, analisa, talvez tu possas analisar o que está a acontecer à tua volta, tu possas analisar aquilo que Deus está a falar contigo nesta manhã, possas ver se tu estás caminhando, não, esse é que é o importante. Deus não te está a rejeitar. Aquele que vem a mim de maneira alguma lança de fora. Então, ora ao Senhor e vê o que Ele está a falar contigo nesta manhã. Amém. Que Deus te abençoe.